Confesso que as ideias que serão expostas aqui são bastante desconfortáveis. Mesmo após anos estudando o tema, ainda me sinto angustiado e confuso. Isso porque o conhecimento, por vezes, pode confrontar crenças antigas, construídas sutilmente desde a mais tenra idade. Lembro da minha infância, em que minha avó costumava me contar histórias de pessoas que, apesar de todas as situações adversas, por meio de escolhas acertadas, acabaram alcançando o que conhecemos como sucesso. Uma dessas histórias se passou no interior da Bahia, onde um menino de 12 anos ganhou 2 pintinhos de presente. Os filhotes se tornaram adultos e passou a se reproduzirem. O menino foi ampliando o espaço e multiplicando sua criação a ponto de criar uma riqueza considerável, tornando-se proprietário de diversas granjas no estado da Bahia. Seriamente, eu não sei se essa história é verídica, mas exemplos assim é que não faltam. Você mesmo deve conhecer diversas histórias inspiradoras, pessoas que emergiram do completo nada para construir verdadeiros impérios, deixando legados impressionantes. O que há em comum nestas narrativas é justamente a omissão de diversas variáveis. E isso é totalmente compreensível, afinal, há um certo conforto em acreditar que somos resultado exato das escolhas que fizemos. Imagine o caos se chegássemos à conclusão de que não somos responsáveis. Se afirmarmos que ninguém é responsável porque tudo é condicionado, a primeira impressão é que a sociedade inteira entraria em colapso. Criminosos não poderiam ser punidos, ninguém poderia ser culpado por nada, regras perderiam sentido e a vida viraria um reino de impunidade e injustiça. Essa é a conclusão intuitiva, mas ela parte de uma confusão profunda entre culpa moral e gestão das consequências. Calma, que eu vou te explicar tudo direitinho. Afinal, foi para isso que criamos este canal. Ei, para aí! Nós realmente decidimos criar este canal? Por que continuamos a criar conteúdo quando na verdade não somos pagos por isso? Talvez você pudesse tocar no botão de curtir e em seguida se inscrever neste canal. Vamos te dar um tempo para decidir isso. Agora eu te pergunto, você realmente tomou essa decisão? Sei que você está pagando para ver como esta história termina, então vem comigo e analise friamente a minha argumentação. Primeiro, eu gostaria de desmistificar o que eu vou chamar aqui de o paradoxo da responsabilidade. Se pensarmos como Skinner ou certos neurocientistas contemporâneos, a função real da justiça nunca foi punir por um suposto livre-arbítrio puro. A justiça existe para proteger a sociedade, reorganizar comportamentos, ajustar contingências e impedir repetições prejudiciais. Se um indivíduo faz algo terrível, mesmo que suas ações sejam frutos de variáveis que logo vou explicar em detalhes, a sociedade ainda precisa intervir, não porque ele merece sofrer, mas porque o comportamento precisa ser controlado para que outros não sofram. Responsabilidade, nesse sentido, não é metafísica, é funcional. A responsabilidade não nasce da liberdade total, mas da capacidade de responder dentro de um sistema. Por isso se chama responsabilidade, a habilidade de responder. Humanos podem aprender, mudar padrões, evitar repetir erros e, para mim, o mais importante, desenvolver autoconsciência. Os genes. Imagine que você está confortavelmente sentado em uma sala conversando com um velho amigo, quando repentinamente ele atira uma bolinha de papel em direção aos seus olhos. Qual será provavelmente sua primeira reação? Acho que você vai piscar os olhos, não? Observe como esse tipo de comportamento não foi deliberado. Por quê? Exatamente porque esta ação foi aprendida anteriormente, e isso remete à sua família, não seu pai ou seus avós, muito antes. Tente visualizar seus antepassados há 10 mil anos atrás. Uma tribo que vagava pela terra, dormia sob o céu aberto, fugiam de predadores, enfrentavam o frio, buscavam água, protegiam bebês. Os genes que passaram adiante foram aqueles que deram vantagem na sobrevivência. Habilidades de linguagem e comunicação, percepção de ameaças, capacidade de formar vínculos, resistência a doenças, estrutura corporal, impulsos emocionais e predisposições mentais. Nada disso nasceu em você agora. São heranças de guerra, selecionadas pela vida durante milhares de gerações.
Quando você nasce, sua genética não determina tudo, ok, mas determina o terreno no qual a sua vida será construída. Ela molda temperamento inicial, se você é mais calmo ou mais reativo, sensibilidade aos estímulos, tendência à ansiedade ou impulsividade, aptidões cognitivas, talentos para a linguagem, música, lógica, tolerância ao estresse, predisposição a doenças físicas e mentais. A genética não seleciona características aleatórias, ela seleciona estratégias que funcionaram. Se seus antepassados viveram em ambientes perigosos, possível que você herde maior vigilância, maior sensibilidade ao medo, reatividade emocional mais forte. Se viveram em ambientes estáveis e cooperativos, sociabilidade, confiança, tolerância ao risco, criatividade. Até mesmo o modo como seu cérebro reage ao estresse carrega marcas de gerações. A ciência descobriu algo ainda mais impressionante. Certos traumas, medos e adaptações dos antepassados podem mudar como os genes se expressam, e essas mudanças podem ser transmitidas. Isso se chama epigenética. Por exemplo, filhos de sobreviventes da fome têm metabolismo mais econômico. Descendentes de povos traumatizados podem ter maior reatividade ao estresse. Famílias que viveram violência por gerações podem transmitir hipersensibilidade ao perigo. Ou seja, não herdamos apenas DNA, herdamos marcas deixadas nas margens desse DNA, como anotações de diário escrita por um bisavô desconhecido. Enquanto escrevo esse texto, me veio uma lembrança, um episódio de alguns anos atrás, quando eu e minha esposa encontramos um filhote de gato recém-nascido em um passeio em frente à nossa casa. O animal miava muito, mas sua mãe não conseguia resgatá-lo. O fim do animalzinho parecia certo e nós resolvemos intervir. Pegamos o filhote e a amamentamos, cuidamos dela em nossa casa. Posteriormente, sua mãe morreu e resolvemos ficar com o animalzinho. Ela sobreviveu e cresceu bastante. Passamos a notar que o comportamento dela era bastante agressivo, muito medrosa, quase não emitia som, quase não miava. A batizamos com o nome de Mia. Descobrimos que a Mia vinha de uma linhagem de gatos de rua que andava pelo nosso bairro há muito tempo e o seu comportamento era muito semelhante a de gatos de rua. Tudo mudou quando resolvemos castrá-la. Foi espantosa a mudança. A Mia se tornou um animal mais dócil e companheira, permanece conosco até hoje. Com isso pude observar o poder da informação genética. Mesmo o animal tendo sido retirado da rua, ainda bebê, mantinha o comportamento dos seus antepassados. Com isso, vamos fazer um acordo. Já que a genética tem uma função determinante do nosso comportamento, digamos que 30% do nosso comportamento vem de influência genética e ainda sobra 70% para que possamos tomar decisões livres, que serão determinantes para o nosso sucesso, ok? Acordo feito, vamos dar mais um passo à frente. O ambiente. Quando você nasce, sua genética não determina tudo. A genética oferece o esboço, o ambiente pinta o quadro. Visualize um útero com um bebê em formação, e este bebê é justamente você. O útero é o primeiro ambiente, o estresse materno, o nível de nutrição, os hormônios liberados, as substâncias ingeridas, tudo isso altera o desenvolvimento do cérebro do bebê. Mesmo a expressão genética depende do ambiente uterino. Genes são instruções, o útero decide como elas serão lidas. Assim, antes de darmos o primeiro choro, já fomos moldados por condições externas. E chega o grande dia, o dia em que você finalmente sairá do útero materno e pela primeira vez encherá os seus pulmões de ar, em um choro que prenuncia o início da sua jornada em um novo ambiente. E desde então, novas contingências passam a traçar mais um destino. O encéfalo infantil é extremamente plástico. As conexões sinápticas se fortalecem com base no que a criança vive. Criança exposta a conversas ricas desenvolve mais vocabulário. Exposição ao medo tende a hiperativar sistemas de alerta. A falta de brincadeiras e toque amoroso tem prejuízos emocionais. A maturação do encéfalo, o popular cérebro, depende do ambiente tanto quanto de genes. As escolas onde estudou, o professor que acreditou ou não na criança, o amigo que apresentou um caminho, o bairro onde cresceu, as doenças que pegou, o acidente que ocorreu, as oportunidades que surgiram ou não. E a autodisciplina? A autodisciplina não nasce pronta, ela é treinada em ambientes que oferecem estrutura. Ambientes caóticos dificultam a espera, a calma e o planejamento. Logo, até a capacidade de escolher bem, entre aspas, é condicionada pelo meio. Bom,
precisamos fazer uma pequena alteração naquela convenção de proporção entre condicionamento versus liberdade. Tínhamos 60%, 70%, destinados à liberdade, restando 30% aos genes. Agora vamos fazer um acordo de que o ambiente determinará mais 30%, sobrando ainda 40% para a liberdade. Isso até você analisar o terceiro e último argumento, para assim finalizarmos esse vídeo e você finalmente contribuir com o seu comentário, concordando ou discordando de qualquer coisa aqui proposta. A cultura. Seus pais podem bem lembrarem-se quando você proferiu suas primeiras palavras. E desde então, você foi formando um vocabulário extenso, formulou frases simples e depois as mais complexas. Você não tinha noção do quanto a língua estrutura o pensamento. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, ela define o que é pensável. Há idiomas sem palavras para culpa, ansiedade ou propriedade privada. Povos com línguas de origem cardinal, norte, sul, possuem percepção espacial diferente. A gramática molda a relação com o tempo. Você não se deu conta, mas está instalado dentro de um sistema simbólico completo. A linguagem estruturando crenças, formas de amar, expectativas de gênero, rituais, visões de mundo. A cultura é a lente pela qual enxergamos a realidade. Define o que é normal, aceitável e desejável. Aquilo que chamamos de personalidade é apenas um repertório de comportamentos permitidos pela cultura. Em algumas culturas, chorar é fraqueza. Em outras, é sabedoria emocional. Obedecer pode ser virtude. Em outras, questionar é essencial. Há culturas em que a ambição é pecado. Em outras, é obrigação. O indivíduo se adapta ao que a sua cultura recompensa, mesmo sem perceber. Uma menina da Idade Média não poderia escolher ser cientista. Um menino de tribo indígena amazônica não poderia escolher virar banqueiro. Uma criança da periferia não pode simplesmente sonhar o mesmo que alguém da elite. A cultura ao seu redor limita o imaginário. A cultura é um mapa. Ela define onde há caminhos e onde há muros. O que é certo ou errado também dependem da cultura. Vingança já foi obrigação social. Sacrifícios religiosos já foram comuns. Escravidão já foi considerada normal. A moral é construída historicamente. Voltemos novamente às nossas projeções percentuais. Vamos convir que mais 30% devem ser atribuídos à cultura, sendo que atribuímos 30% à filogenética, mais 30% ao ambiente e aprendizado individual, restando 10% para a liberdade e meritocracia. Essas projeções não são dados científicos e você é livre para discordar e deixar isso bem claro nos comentários. Assim, ficou mais do que óbvio que ao observarmos atentamente a formação do indivíduo, percebemos que somos resultados de linhagens genéticas que ignoramos, em ambientes que nos antecedem, atravessados por culturas que nos condicionam desde o primeiro respirar. A meritocracia, portanto, falha nesse ponto essencial. Ela se ancora em uma fantasia de autonomia plena, como se cada ser humano fosse um projeto autoconstruído, imune ao acaso, às circunstâncias e aos códigos invisíveis que o regem. No entanto, existe um detalhe extraordinário, talvez o único ponto luminoso nessa engrenagem. O que é possível com os 10% de possibilidade de liberdade que nos restam? Ou mesmo, como ter acesso a esse estado de autonomia? Após um longo período em busca das respostas, cheguei à conclusão de que a liberdade humana é proporcional ao nível de consciência do indivíduo. Quanto mais inconsciente se é, mais se vive como marionete dos condicionamentos. Quanto mais consciente, mais se percebe os fios e, percebendo, pode afrouxá-los, rearranjá-los e reinventá-los. A verdadeira liberdade não é um ponto de partida, mas um trabalho interno. Não é um direito dado ao nascer, mas um processo, um movimento de despertar que permite transcender aquilo que nos construiu. Assim, compreender as forças que moldam o indivíduo não é um convite ao fatalismo, mas à lucidez, porque a consciência não muda o passado, ela muda a forma como o passado continua nos moldando. E nesse gesto silencioso de lucidez surge o único mérito verdadeiro, o mérito de quem se torna autor da própria história, apesar das linhas já escritas. Por ora, esta é a nossa contribuição. Junte-se à nossa comunidade, pois garantimos, mais conteúdos reveladores estão a caminho. Até a próxima, visionários!